Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Acesse os episódios do Trilhas nas plataformas de áudio, você já sabe, é só digitar Trilhas da História e seguir o nosso podcast. Eu sou o professor Daniel Lima, professor do Colegiado de História aqui do Centro de Estudos Superiores da UEA em Tefé, e juntamente com meu colega Luciano e uma equipe primorosa de alunos, a gente toca esse projeto e tem sido aí motivo de grande satisfação para todos nós vincularmos o conhecimento histórico, o diálogo com outras ciências no último ano. Se no nosso primeiro encontro nós resgatamos os alicerces e a fundação da nossa instituição, hoje nós avançamos na linha do tempo para relembrar um outro marco fundamental, momento em que a nossa universidade amadureceu e vivenciou a sua primeira eleição democrática para a direção. Para falar sobre esse período histórico, sobre a força do voto da nossa comunidade acadêmica e os desafios de gerir o SESC no interior da Amazônia, temos a honra de receber a professora doutora Silene de Miranda Pontes. Ela entrou para a história do nosso centro ao se tornar a primeira diretora eleita pelo voto direto de alunos, professores e técnicos, conduzindo a gestão entre os anos de 2013 a 2015. Professora Silene é pedagoga, mestre e doutora em educação. Nosso episódio de hoje, gente, é um episódio especial. Nós estamos dando continuidade e é justamente a parte 2 dos 25 anos do SESC no Médio Solimões. E eu gostaria de cumprimentar e dizer que é uma alegria imensa, um privilégio enorme recebê-la, professora Silene, aqui para compartilhar essas memórias conosco. Professora Silene, seja muito bem-vinda ao podcast Trilhas da História. Professor Daniel, é uma satisfação muito grande estar aqui no Trilha da História para participar desse movimento, né, de discussão e debate da universidade em seus 25 anos. Muito bem, para nós é um prazer, Silene, te receber aqui no podcast. Já estávamos ansiosos pela sua presença há algum tempo e com certeza esse episódio vai enriquecer muito essa série histórica. Gente, você que nos ouve, olha, mande o seu comentário, mande a sua pergunta. A professora Silene com certeza estará disponível para eventuais perguntas, questionamentos, para responder aí no YouTube, nas plataformas. Compartilhe esse episódio, vamos fazer esse link correr aí pelo Médio Solimões inteiro, porque é algo histórico que nós vamos fazer nesse episódio aqui, tá bom? Vamos então aqui o nosso primeiro bloco de perguntas. O primeiro momento, Silene, que a gente vai trabalhar é justamente esse marco democrático, a eleição. Professora Silene, o período entre 2013 e 2015 representa uma virada de chave para o SESC, a gente já falou aqui, foi a primeira diretora eleita de forma democrática. Como você recorda o clima daquela campanha e qual foi o sentimento e a responsabilidade de assumir a direção respaldada diretamente pela escolha da comunidade acadêmica? Este é um momento que representa muito mais que uma conquista política da universidade, uma vez que, até aquele momento, os diretores eram nomeados pelo governo do estado do Amazonas. Isso gerava um certo desconforto na comunidade local que nós tínhamos aqui. Então, essa conquista gerava um teor de autonomia universitária, a expansão e a interiorização do papel da Universidade do Estado do Amazonas, no sentido de ampliar as possibilidades de democratização dos saberes na universidade. A Universidade do Estado do Amazonas é uma universidade pública, autônoma em sua política educacional, que tem como finalidade promover a educação, desenvolver o pensamento científico e tecnológico, especificamente sobre a Amazônia, conjuntamente com os valores éticos e estéticos que possam ser capazes de
integrar o homem à sociedade e de aprimorar a qualidade dos recursos humanos existentes na região em que estamos inseridos. A universidade deve ser um espaço de diálogo, de liberdade, diversidade e respeito. Essa conquista significa o quê? A criação de laços de maior fortalecimento da comunidade acadêmica e a defesa da universidade pública, democrática e popular. A democracia não é só um acontecimento isolado no tempo, mas uma defesa permanente de uma universidade plural e de qualidade social, do direito de decidir os rumos da política institucional da UEA no interior do Amazonas e no Médio Solimões. Em 2013, a sensação que tive foi que havia um anseio muito grande da comunidade universitária diante da mobilização da comunidade, né, com este acontecimento, criando cartazes, debates de candidatos que pareciam uma eleição para o prefeito da cidade de Tefé. A UEA hoje possui mais de 20 mil estudantes regularmente matriculados na graduação e também na pós-graduação. A gente já tem aí uma ampliação nesse contexto. E em Tefé nós temos especificamente, 8 cursos regulares que funcionam desde quando a universidade iniciou aqui em 2003. 2001. Isso gerou uma expectativa muito grande dos estudantes em adentrar a universidade, que até aquele momento nós não tínhamos nenhuma universidade aqui em Tefé. Então, a gente lembra muito bem que a maioria dos professores que eram formados foram formados pelo programa do Projeto Rondon, através da Universidade Federal do Juiz de Fora. Então, havia um anseio muito grande e a universidade foi criada também com esse objetivo, de ampliar a formação de professores em Tefé, tanto em Manaus como em Tefé. Então, a gente vai ver que a UEA hoje, exerce um papel fundamental, na questão mesmo da formação de professores e da formação também de bacharelados e de outros cursos que estão aí atualmente ou já foram realizados dentro do Centro de Estudos Superiores de Tefé. Já tivemos até ciência política, gestão pública, Há cursos regulares e modulares. E essa universidade vem crescendo ao longo dos anos. É considerada a maior universidade multicampo do país. É a instituição de ensino superior que lida com o maior número de unidades que integram a sua composição atualmente. Então, inicialmente, eu acredito que muitos não acreditavam nessa universidade, que ela duraria, E aí a gente vai vendo que a universidade se consolidou tanto na capital como no interior do Amazonas. Então, eu penso que essa conquista, esse primeiro movimento democrático, foi extremamente importante para o crescimento, a expansão e o próprio processo, de construção do papel da universidade no estado do Amazonas. Acredito que o maior desafio foi realmente assumir aquele papel que não estava escrito nas estrelas, É verdade. E o desafio era imenso, porque havia um grupo, muitos anseios e sonhos, que estavam misturados ali, e dar conta de tudo aquilo, eu vou contar depois porque que isso aconteceu, gerou, com certeza, uma grande preocupação, de dar, como diz assim, dar continuidade ao que os outros diretores, haviam conquistado. Isso. E precisava continuar. Continuidade,
a continuidade, porque era um processo, né, que vinha não só, é isso que eu entendo, né, que uma gestão, ela não se constrói com um diretor, é um processo que vem lá desde o início da universidade, eu digo desde 2001, com a professora Assunta, com todos os diretores que estiveram presentes, professora Luciane, professor Wilson Cássio, professor Marco Lúcio, professor Guto, Augusto, né? E agora o professor Ion Marley, professora Daiane também. Então, é todo um processo que vai tendo conquistas pontuais, que é uma continuidade. Então, por isso que eu digo, a questão da gestão da universidade é uma questão contínua e permanente, porque a gente vai conquistando em cada época, em cada momento, as questões que envolvem a universidade como um todo. Questões Maravilha, excelente. Excelente, Silene. Olha, falando um pouco mais, então, ela vai aprofundar um pouco, tá, gente? Isso aí você já está ouvindo, acho que isso é um grande cenário de abertura e de contextualização. Naquela época, o CERT já não era mais uma instituição recém-nascida, portanto, mas enfrentava as dores do crescimento no interior do Amazonas, que eu acho que é o que a Silene já pré-anunciou aí. Quais foram os maiores desafios logísticos, pedagógicos ou estruturais que a sua gestão encontrou logo que assumiu a direção, professora Silene? Então, o maior desafio, acho que nós enfrentamos, foi a organização e a infraestrutura da universidade, que até aquele momento estávamos com um prédio que foi construído em 2008, eu entrei em 2013. Então, assim, mas aquele prédio que nós tínhamos 14 salas de aula não dava mais suporte para a demanda que chegava na universidade. A universidade cresceu, um grupo de professores foi concursados, né? E aí a gente vai tendo essa demanda crescente, né? E isso vai gerar, com certeza, né, o aumento de acadêmicos, o aumento de professores, né? Então, isso tudo foi um movimento crucial para a ampliação da UEA. Uma luta que vinha desde a gestão do professor Wilson Cássio e da professora Luciana Lopes de Souza, que na época organizou uma equipe, né, para pensar a expansão do prédio do SEST. Então, naquela época, como eu disse anteriormente, tínhamos apenas 14 salas de aula, que não dava suporte para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, o maior desafio foi realmente a ampliação da estrutura física do prédio, que representava também o fortalecimento do papel da UEA e no Médio Solimões. Quando assumi a direção, estávamos à beira de perder o terreno, que foi doado pela prefeitura para construir o prédio em anexo. Foi uma corrida muito grande da direção do CERT, junto com o reitor, que na época era o professor Cleinaldo Costa, né, para solicitar a prorrogação de prazo de construção do terreno. Tivemos uma conversa longa com o prefeito da cidade, na época, o professor o prefeito se chamava Jucimar Veloso. Na época, foi muito preocupante, pois a ampliação do prédio era o grande sonho da comunidade acadêmica do SEST. Então, assim, essa conquista, eu digo assim, foi a reconquista, né, do prédio, foi um grande divisor de águas, porque realmente representava, né, a expansão física da universidade, a infraestrutura, a construção de laboratórios, né, a construção de espaços que estavam realmente sendo necessários naquele momento ali. Então, assim, havia um anseio muito grande de todos para que a gente realmente ampliasse, né, os prédios e a questão mesmo da melhoria
do ensino, da pesquisa e da extensão, como já falei anteriormente, da universidade como um todo. Maravilha, gente. É isso aí, olha. Eu acho que já deu para a gente perceber que nós estamos numa nova fase, estamos num momento de amadurecimento mesmo. Silene traz recordações importantíssimas desse processo que você precisa saber. Nós vamos agora, olha, você está ouvindo aí uma musiquinha, já está subindo aí a música Tefé dos Encantos, da banda Eldorado. Aprecie essa canção por um momento aí e já voltamos para o segundo bloco de perguntas. Vou te mostrar um lugar de gente guerreiro que faz festa o ano inteiro e ainda tem tempo pra sonhar e amar. Vou te mostrar um lugar de gente guerreiro que faz festa o ano inteiro e ainda tem tempo pra sonhar e amar. Quando chegares aqui, prove o nosso jaraqui, assado na brasa na beira da praia ou com gostoso açaí. Povo de fé, vem pra Tefé, de braços abertos te espera. Não tem lugar melhor que há, suas praias, seus encantos, suas etnias. No balanço banzeiro vou dançar, lelê, leleia, e banhar no lago de Tefé. Vou andar de canoa a pé, tem forró e à noite a minha fé. Esta é minha terra que fascina, tem um jeito de menina, princesinha do meu chão. Castanha, farinha, fartura é só aqui pra gente curtir. Este é meu jeito de caboclo que vive aqui. Este é meu jeito de caboclo que vive aqui. Bem, pessoal, estamos de volta a esse episódio extra da série especial em comemoração aos 25 anos do SEST UEA. Os 25 anos do SEST UEA no Médio Solimões. Hoje, com a presença da professora doutora Silene Pontes, a primeira diretora eleita. É importante dizer que é a primeira diretora e mulher, né, eleita nesse contexto democrático da UEA para os anos de 2013 e 2015, esse biênio. Pessoal, vamos agora entrar aqui no nosso segundo bloco, mas mais uma vez eu reforço para você, compartilhe esse episódio, comente, curta aí, compartilhe, porque é muito importante a gente registrar. O SEST está vivendo esse momento histórico dos 25 anos de sua existência, a UEA como um todo, e é muito importante a gente distribuir, né, isso, fazer correr esse assunto para que as pessoas possam entender que o que temos hoje foi fruto de muito sacrifício, de muito suor, de muita gente empenhada, como a professora Silene, que está aqui nos falando. Eu até brincava com ela, eu posso dizer isso aqui, eu falava, Silene, tem coisas na nossa caminhada que a gente tem que trazer à memória apenas aquilo que nos traz esperança, né? Isso é bíblico, inclusive, né? Você recuperar as memórias daquilo que traz saúde para o seu legado. E eu tenho certeza que o que a Silene já compartilhou com a gente aqui é um pouco disso. É olhar para frente, de se desfazendo das coisas que para trás ficaram, que deve ter sido muitos embates, muitas dificuldades enfrentadas, né? Mas é uma mulher forte que está de pé, com a cabeça erguida, fazendo ciência, fazendo educação. Então, portanto, alguém que está fazendo a transformação acontecer no interior do estado do Amazonas há décadas. E isso a gente precisa registrar. O objetivo desse programa, desse episódio é este. Então, vamos agora para o nosso segundo bloco de perguntas. Professora Silene, agora falando sobre as conquistas, a marca da sua gestão. Toda gestão deixa uma marca, um tijolo na construção dessa universidade que hoje completa 25 anos. Olhando para trás, para aquele período de muito trabalho, qual foi, ao seu ver, a conquista ou projeto implementado que você guarda com mais orgulho no coração? Acredito que a conquista, projetos assim específicos, eu acho, a gente não tem,
né? Nós tivemos só 2 anos de gestão, né? 2 anos bastante tensos, né? E desafiadores. Eu acredito que a grande conquista que nós tivemos realmente foi a própria reconquista do terreno e da construção do prédio que começou a acontecer, né? A gente tínhamos 4 anos para iniciar as obras, senão perderíamos o terreno doado pela prefeitura, né? Então, com certeza, eu me sinto muito feliz com isso, porque faço parte dessa trajetória, juntamente com outros diretores anteriores, que também lutaram com muita garra, como o professor Wilson Casa, a professora Luciana Lopes de Souza, e a comunidade local de professores por essa ampliação, né? Que no início da minha gestão, realmente a infraestrutura era fundamental para a continuidade da universidade. Tínhamos o prédio, mas não tínhamos um grupo de professores concursados, nós não tínhamos um grupo de professores qualificados, nós tínhamos, a maioria era especialistas ainda na época, né? Então, assim, ainda era muito, eu posso dizer assim, estávamos iniciando as nossas atividades no SESC, mas essa infraestrutura era necessária. E, com certeza, eu me sinto muito feliz, né, por isso, juntamente com esses professores, né, que lutaram pela ampliação da estrutura física, que era fundamental para a criação, principalmente dos laboratórios, tá? Na época, tínhamos 3 laboratórios, o de física, o de química e de biologia. O laboratório mais equipado era o de biologia, pois havia recebido recursos do FINEP através da professora Luciane Lopes de Souza em 2012. Diante da falta de infraestrutura, na época, um grupo de professores solicitando espaço para trabalhar, que essa era a grande guerra no SESC, né, de espaço, de internet, que a gente passava 1 ano para acessar, e a questão da cidade, a questão da internet, até hoje nós temos, né, essas dificuldades, que faz parte da infraestrutura da cidade, né. E aí essas questões todas geravam certos conflitos com os professores que realmente tinham projetos de pesquisa. Essas dificuldades, né, eram, como diz, cruciais na época. E aí nós vamos ter, assim, essa questão da infraestrutura vai ser praticamente o movimento necessário para que a universidade continuasse. Diante da falta de infraestrutura, né, nós podemos dizer assim, que solicitamos da reitoria, né, o aluguel de um prédio, que até hoje está lá, hoje da Polícia Federal, que fica em frente ao SESC UDA, para atender essas demandas provisoriamente até a construção do prédio acontecer. Agora, o mais difícil foi que na hora de alugar o prédio, né, o prédio não tinha infraestrutura para receber a gente. Tivemos que, juntamente com a reitoria, né, estruturar o prédio para poder funcionar provisoriamente, né, para atendimento dos laboratórios, no caso era a geografia, a história, a biologia, a sala da iniciação científica, ou seja, nós tínhamos lugares que não eram, como diz assim, grandes lugares, mas naquele momento nos dava a possibilidade de atender essa demanda, que só vai acontecer após a inauguração do novo prédio. Que não seria inauguração, a extensão do novo prédio, né? Que hoje nós temos o RU, né? Nós temos, assim, é uma infraestrutura ainda que ainda está crescendo, né? Ela não termina nunca. Verdade. E aí a gente vai ter, diante da falta dessa infraestrutura, né, que
esses movimentos que vão atender essas necessidades iniciais, que não são suficientes. Outra questão crucial era a questão do corpo docente, que em sua maioria eram especialistas e mestres. Então, a grande maioria, né, tinha a ansiedade de sair, que não tínhamos outra possibilidade a não ser sair. Nós não tínhamos doutorado aqui e nem não tínhamos mestrado e nem doutorado. Isso gerava um grande anseio da comunidade em investir na qualificação profissional. E a gente sabe que a universidade ela tem que ter, no mínimo, 1/3, segundo a lei, de professores, mestres e doutores, né? Sim, sim. Nesse processo, podemos falar da organização interna, né, que nós começamos a fazer para a saída dos professores para a realização de cursos estrito sensu em outros lugares. Suas qualificações, né? E aqui nós não tínhamos essa formação, que isso fique bem claro, né? Então a gente tinha que realmente sair até para melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade. Então, nessa época foi criado também, já a partir da reitoria, né, a criação do plano de qualificação profissional, que é o que a gente chama de PQD, para controlar a saída desses professores para a formação. E a gente saía de forma parcial ou de forma integral. Na maioria saiu de forma parcial. E também houve a luta pelo DINTER, que era uma parceria interinstitucional com outras universidades. A própria universidade começou a trabalhar com isso, e isso ajudou muita gente, né? Inclusive de Manaus e de Tefé, né? A gente tinha esse anseio. Para nós do interior, era muito mais difícil sair daqui. E aí, para fazer a qualificação fora. E isso aí vai ser uma conquista, né, em 2017, do DINTER, que levou 17 professores para o Rio de Janeiro fazer o DINTER na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu era uma dessas. Eu e a professora Mônica éramos duas integrantes desse DINTER na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que é isso. Muito bem, olha que importante marcação. A pergunta foi sobre uma marca, né, histórica. Eu acho que é isto, Silene. Essa percepção de estratégica, né, de professores, enquanto a universidade cresce, o número de alunado, a extensão dos seus cursos, ela também, por meio de uma direção que está atenta, estabelece parcerias para que esse corpo docente se qualifique ainda mais. Bem, nós vamos agora para a nossa última pergunta em nosso quadro, em nosso episódio, falar de legado, sabe? Legado e os 25 anos do SEST. Para encerrarmos essa viagem no tempo, o que significa para você ver o SEST-UEA chegar a 1/4 de século, transformando a vida de tantas famílias aqui no Médio Solimões? Que mensagem você gostaria de deixar para os estudantes, colegas, professores que hoje constroem o futuro dessa instituição? Nessa questão, professor Daniel, me sinto, assim, hoje já com 63, praticamente, anos de idade. Eu venho da educação básica em Manaus, né? A minha infância e adolescência foi em Tefé. Eu voltei em 2003 para Tefé. Então, pertencer a essa comunidade acadêmica, com certeza, e participar dessa trajetória, né, da universidade, especificamente do Centro de Estudos Superiores de Tefé, é um motivo de grande alegria e felicidade. Viver esse movimento como professora temporária e depois como professora efetiva em 2010. A gente percebe que a universidade avançou bastante, mas nunca é o suficiente para atender os anseios da comunidade acadêmica do SEST-UEA e da própria sociedade tefeense,
enquanto instituição do ensino superior da UEA no Médici Solimões. Penso que pertencer a essa comunidade é gratificante para mim, né, enquanto professora, porque eu gosto de ser professora. Talvez eu não seja a melhor professora do mundo, mas eu penso que o gostar é o começo do processo de um profissional de educação. E a nossa luta continua, porque eu sei que a maioria da população tefeense, ela também, né, se sente, que eu posso dizer, muito agraciada com a universidade no estado do Amazonas, porque muitos não teriam essa oportunidade se ela não existisse em Tefé. E aqui eu tenho a oportunidade de estar contribuindo com esse processo formativo. Então eu penso assim, as nossas dificuldades, elas são superadas a cada ano em que a gente vai construindo esse processo do ser docente, do ser professor, do ser político, ser educacional, do ser, ou seja, cada um de nós vai se reconstruindo, se ressignificando ao longo da vida pessoal e da vida profissional. Então, cada dia, cada ano, cada instante se torna um desafio para os gestores e a comunidade local. Logo, ampliar as possibilidades de democratização dos saberes científicos, tecnológicos e inovadores na formação de profissionais que possam mudar a história da universidade e transformar os rumos políticos, sociais e culturais da cidade e do Amazonas. Que maravilha, que mensagem linda, Silene, que você deixa para a gente e nos dá esperança. Como seu colega de trabalho, é isso mesmo. Eu só tenho a concordar, eu só tenho a agradecer essa palavra de legado que nós precisamos estar. Hoje, 25 anos depois, nós estamos em junho de 2026, e o SEST te agradece muito por tudo que você ofereceu naquele período para uma construção extremamente necessária, providencial, e hoje, como professora, como pesquisadora, a gente te agradece muito. Bem, é isso, gente. A gente está encerrando aqui esse segundo episódio extra, né, da série de comemoração dos 25 anos do SEST. Eu queria devolver mais uma vez a palavra para a professora Silene, para ela fazer seus agradecimentos finais. Então, professor Daniel, eu agradeço o seu convite, né? E só posso dizer uma coisa, né? Que a gente continue avançando nas questões da universidade, criando espaços mais democráticos e coletivos, né? De construção da universidade, que ainda tem muita coisa para se fazer. Parabéns ao professor Ion Marley, que está aí na frente, né, dando continuidade a esse trabalho que vem desde 2001 na cidade de Tefé. Muito bem lembrado que será o nosso próximo episódio extra da série, fechando essa série histórica de episódios. O professor Ion Marley estará conosco, participando como diretor atual. Bem, gente, é isso. Nós agradecemos, professora Silene, mais uma vez a sua participação. Você que nos ouve, interaja aí conosco, compartilhe esse programa, segue o Instagram, os episódios estão disponíveis aí. Fique sempre por dentro do que está acontecendo aqui no SEST UEA, tanto do ponto de vista da história, como também do diálogo com outras ciências e como episódios como esse, marcantes, que ficarão para a história. Um grande abraço a todos, tchau, abraço!